Imagina olhar para sua família e poder dizer: eu conquistei minha liberdade financeira. Eu vou te contar uma história real de um investidor que começou do zero, como eu e você, e que chegou ao primeiro milhão. Essa semana um inscrito me mandou a seguinte pergunta: Dan, montei minha carteira de investimento para conquistar a liberdade financeira, com 6 FIIs e várias ações. O que você acha? É uma boa carteira? E eu quero te convidar a refletir comigo se fosse a sua carteira. Você teria coragem de apostar o seu futuro nela? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou investidor há quase 7 anos, estudante de economia e, assim como você, também estou na busca pela liberdade financeira. Aqui eu compartilho a minha jornada, os erros, os acertos, para ajudar você a acelerar a sua. Bom, no vídeo de hoje eu vou analisar essa carteira ponto a ponto, mas não quero que você só assista, eu quero que participe, porque no final eu vou te contar uma história real de um investidor que começou do zero, como eu e você, e que chegou ao primeiro milhão. E isso pode mudar a forma como você vê seus investimentos. Bom, o inscrito disse que tem 6 fundos imobiliários. Vamos olhar com clareza cada fundo imobiliário. Bom, o primeiro fundo é o BTLG11, XPML11, KNCR11, PVBI11, RBRR11 e o TRXF11. Bom, então vamos lá. O que é? Qual que é o setor? Força. Então, vamos mostrar a força de cada fundo imobiliário e o risco. Qual que é o principal risco desses fundos imobiliários? Então, o BTLG11, galpões logísticos, contratos longos, é uma grande força desse fundo imobiliário e o risco é perder inquilino, que todos os fundos imobiliários têm também. XPML11, shoppings, consumo cresce. Então, a gente tem um consumo aí que está crescendo mês após mês, apesar da gente olhar assim um mercado mais desacelerado, porém já foi mais, e agora a gente está acelerando, principalmente aí com datas comemorativas e também com chegada do final do ano. Mas é um consumo que cresce, os shoppings estão cada vez mais atraindo pessoas. E o risco principal é a crise econômica, principalmente a gente teve na questão do Covid, porque a gente ficou muito tempo com os shoppings parados, fechados. Por esse motivo, é um risco do fundo imobiliário de shoppings no geral. KNCR11, empréstimo. A força é estabilidade, então a gente tem uma estabilidade nos fluxos de pagamento do KNCR11, a gente não tem tantos problemas com a questão de pagamentos. O risco é a Selic em queda. Então, quando a Selic está em queda, geralmente baixos dividendos, as pessoas saem desses fundos imobiliários, é um risco que a gente tem. PVBI11, escritório, é um escritório premium, tá? Bastante prédios, muito bacana, e a localização nobre. E o problema que a gente tem é vacância, que os shoppings, na verdade, os escritórios, as pessoas estão trabalhando muito home office, então as empresas às vezes preferem não alugar. Então, o risco que a gente tem aqui é vacância. RBRP11, empréstimos arriscados, dividendos altos, é uma força desse fundo imobiliário, e o risco é calote também. TRXF11, contratos longos com redes, força, previsibilidade, e também o risco é a concentração em muitos imóveis ali com inquilinos. Então, por exemplo, tem inquilino que tem 4, 5, 6 imóveis, então a gente tem um risco aí de concentração. Agora você, me responde, se você tivesse apenas um desses fundos, você conseguiria dormir tranquilo? Essa é a primeira lição. Investir não é só sobre retorno, é sobre paz de espírito quando você investe o seu dinheiro. Bom, além dos FIIs, essa carteira também tem ações de bancos, energia, saneamento, saúde e mineração. Vamos olhar cada uma aqui também e ver prós e contras. Bom, então temos a BBSA3, CXSE3, CEMIG, CSMG3, RAUD3, TAESA, TRPL4 e CMIN3. Então, o que faz, tá? Nem todas essas ações eu conheço, mas vamos lá. Então, Banco do Brasil, Banco Grande, Seguros, a CXSE3 Seguros, CEMIG, Energia, CSMG3, Água e Esgoto, RAUD3, Farmácias, TAESA, Transmissão, TRPL4, Transmissão e Energia também, e CEMIN, Mineração. O BBSA3, a sua força principal, dividendos altos, e o risco principal, interferência política, que a gente está vendo o que está acontecendo aí. CXS3, Seguros, a sua força, crescimento, e o risco principal é a concorrência. A CEMIG é energia, força principal, essencial, então ela é essencial aí no setor, e a regulação, então o risco principal é a regulação. Farmácias, resiliente e margens baixas, é um problema aí das farmácias. TAESA, transmissão, energia, a sua força principal é a previsibilidade e o risco é revisões de tarifas, então a gente tem esse risco aí. TRPL4, transmissão e energia, é estável, sua força principal, e o risco principal também é a regulação. A CEMIN, mineração, força principal, exportação, e o risco principal é a China. Cíclica, então,
Muitas vezes a China compra, muitas das vezes diminui a compra, não investe tanto aí na questão de infraestrutura, não precisa tanto de minérios, então a gente tem esse risco aí. Olha como parece diversificada, mas tem riscos claros essa carteira. Estatais que sofrem com política, empresas cíclicas que dependem da China, fundos que podem perder inquilinos. Ou seja, uma carteira pode parecer perfeita até a crise chegar. É um grande problema que a gente tem, mas é investimento e a gente tem que fazer esses investimentos. Bom, eu também já caí nessa armadilha. Comprei ativos só porque ganhava bons dividendos, porém na primeira queda vendi desesperado e perdi dinheiro. Mas foi ali que aprendi. A maior lição não é o ativo que te salva, é a estratégia. Não sou só eu que digo isso. Luiz Barsi, filho de imigrantes pobres, começou a investir pouco, comprando ações sólidas e reinvestindo os dividendos. Hoje é o maior investidor pessoa física do Brasil. Isso mostra que não importa se você começa com 10 centavos, como eu, ou com alguns trocados como o Barsi, o que importa é você continuar a sua trajetória. Bom, essa carteira do inscrito tem bons ativos, mas também tem risco. E a lição é simples, não existe carteira perfeita. O que existe é disciplina, é você investir um pouco todo mês, entender onde está colocando o seu dinheiro e principalmente não desistir quando o mercado balança. Então, respondendo ao inscrito, sua carteira tem acertos e risco, como qualquer outra. Mas a verdadeira pergunta não é sobre a carteira do inscrito, é sobre a sua. Você já parou para pensar se o que você está fazendo hoje vai sustentar o seu futuro? Ou se daqui a 10 anos vai olhar para trás e se arrepender de não ter começado antes? Eu já precisei abrir uma panela e ver só arroz. Também já recebi meu primeiro dividendo de 10 centavos. E foi ali que eu entendi. Liberdade se constrói um passo de cada vez. Agora vamos lá. Feche os olhos por um instante somente. Imagina olhar para sua família e poder dizer: eu conquistei minha liberdade financeira. Imagina trabalhar porque quer e não porque você precisa. No fim, investir não é só sobre números, é sobre escrever a sua história. E a pergunta que eu deixo para você: qual história você quer contar? Se essa mensagem fez sentido, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo qual é o seu maior sonho financeiro. Porque aqui juntos a gente vai transformar centavos em futuro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.